E bora, galera, para mais um vídeo por aqui. Ó, Bilal no esporte. É isso mesmo, não é zoeira não, cara. O jogador Bilal interessa ao esporte, ou está sendo oferecido. Estão oferecendo Bilal pro esporte, cara. Alô, quinta série, se segura aí. Vamos nessa, vamos falar um pouquinho aí, até porque o Luiz Heitor tá aí, ó, olhando pro Bilal. Pera aí, cara. Vamos na seriedade. Tá aí, o Luiz Heitor falou sobre o Bilal. Encheu a boca para falar do Bilal e eu queria, né, sem zoeira, sem brincadeira, eu queria falar um pouquinho sobre o mercado da bola, porque existe aí uma criatividade, né, dos times nordestinos, porque o Vitória também está buscando a contratação de um português que ninguém conhece, né, da segunda, terceira divisão do futebol inglês. E eu quero falar um pouquinho sobre o mercado da bola, os movimentos que os times brasileiros vão fazendo até agora, porque o torcedor do Ceará cobra muito. E o Ceará? E o Ceará? Vou passar por sinal também um corte aqui do Léo Condé comentando sobre contratações. Então, vídeo de mercado da bola, gosta desse tipo de vídeo, deixa o like, compartilha, manda para geral quem puder. Seja membro BPR, o membro tem a mensagem de destaque por aqui, entra lá no nosso grupo exclusivo do Zap, entra lá no site da Nation, coleção nova da Nation tá lindíssima, tirar o microfone do meio aqui, ó. Tá aqui, ó. Esse aqui é um dos modelos novos aí da coleção da Nation. Use Nation, cara. Segue lá no Instagram ou vai logo direto no site, tem link aí na descrição. Você pode adquirir produtos licenciados pelo Ceará, né? Camisas assim para você usar no dia a dia, camisas bem legais aí. Eu realmente convido vocês a conhecer os produtos Nation e tem cupom BPR10 para 10% de desconto. Vamos pro vídeo. Vamos em frente aqui, cara. É o seguinte. Simbora falar de Bilal no esporte. É isso mesmo. Luiz Heitor falou sobre isso depois da notícia aí que o esporte está avaliando o Bilal. Tá? A contratação do holandês Bilal Oldschik. Minha nossa, ainda é o Bilal Chic, cara. Com o contrato próximo do fim no FC Volendam, time holandês, né? Então tá aí a informação do Nordeste 45, de que Bilal, de 27 anos, mas é difícil manter a maturidade nessa. É difícil. O Bilal, de 27 anos, oferecido ao Leão da Ilha nos últimos dias. O atleta tem seu contrato com o Volendam no próximo dia 30 de junho, né? É o fim do contrato, não é isso? Informação confirmada, então, de que Bilal faz parte da campanha que garantiu o retorno do Volendam à primeira divisão do futebol holandês. Então imagina, é um jogador da segunda divisão do campeonato holandês, cara. É um mercado assim aleatório, né? Mas eu vejo uma tendência dos empresários, né, oferecerem cada vez mais jogadores meio aleatórios para o futebol brasileiro. Por sinal, o Paciência, que até era um meme também, né? Essa questão do nome Paciência, pedir paciência e tal. Tinha uma galera tirando onda com isso. O Paciência também foi oferecido. Foi um jogador que, inclusive, foi oferecido pro Ceará. E o Ceará não enfim, não avaliou como interessante para aquele momento e tal. E depois ele foi oferecido para o esporte. O esporte acabou adquirindo, né, contratando o Paciência. Vamos ver se o esporte também adquire aí e traz o Bilal para jogar lá em Recife, tá bom? Luiz Heitor falou sobre o Bilal, cara. Tá aí ele, olhando pro Bilal. Vamos lá. Vai lá, Luiz Heitor. Fala aí, homem. No Leão, será que teremos o meme? Eu não acredito, cara, eu não acredito. Já ficou Pô, perdi o especulado começo aqui. Vamos lá de novo. briga de enrolação. Bilal no Leão, será Porra. que teremos o meme? Eu não acredito, cara, eu não acredito. Já ficou especulado Rolon no Minha esporte, ele não nossa. chegou. Agora é a vez de Bilal. Eu também acho que ele não vai chegar, não. Já lancei a enquete aí no chat. Você gostaria de ver Bilal no Leão? A bronca é que é o duplo sentido, né? Bilal no Leão. Aí a galera que torce contra o esporte vai querer ver pra sacanear o esporte. Jamais, que é Enfim, isso. complexo, viu, irmão? Complexo. Lá vem Barleta pela ponta esquerda. Cruzou, Bilal de cabeça. Bilal hoje tá jogando muita bola. Hoje ele tá de cabeça erguida. Que é É, isso, meu cara. amigo, não é mole não. Bom, tá aí. Ele também tirando onda. Cara, é óbvio. Se o Bilal for bem, todo mundo vai pedir Bilal, hein? Se o Bilal for bem lá no esporte, vamos fazer mosaico do Bilal, cara. Então, assim, independente do nome, o que importa é realmente se ele joga bola. Agora, me chama a atenção, de fato, é muito mais essa questão aí de aleatoriedade, né? É um jogador da segunda divisão holandesa. Será que tem estudo sobre esse jogador lá no esporte, do Centro de Inteligência?
Bom, a gente não tem muito a ver com isso, mas a gente fica de olho porque é um rival direto do Ceará, assim como o Vitória, né? O Vitória fazendo a contratação aí de um jogador que ninguém conhece, cara. Anunciou a contratação do Rubem Rodrigues, português de 28 anos, tá? Jogador aí que estava atuando no Oxford United, na segunda divisão da Inglaterra. A gente até comentou sobre esse jogador aqui. Antes de ir para o Oxford, ele estava na quarta divisão no Notts County. Então, times que ninguém conhece, né? Times de divisões abaixo, lá na Inglaterra, também lá na Holanda, jogou em times de divisão também abaixo da primeira. Movimentos assim, cara, será que o mercado tá tão ruim? Porque muita gente cobra, cadê as contratações do Ceará? Cadê as contratações do Vozão? Não vai contratar? O Ceará vai contratar, né? Mas eu acho que não vai contratar nesse estilo, né? Tudo bem, são jogadores que podem jogar muita bola, podem chegar aqui e detonar, destruir, né? Mas não me parece um movimento muito certo, parece aposta, né? Podemos concordar isso? Que apostaram no Bilal? Já apostando, estão apostando aí, quer dizer, estão brincando aqui porque não nem contratou, né? Foi oferecido ao esporte. Estão avaliando aí o Bilal. Mas estão contratando o Rubem Rodrigues, é uma aposta, né? Lá no Vitória. Então é ainda um mercado complicado, um mercado que estão usando criatividade, estão usando outros mercados, né? Times aí que ninguém conhece. Então, assim, ainda não está aquecido o mercado da bola no futebol brasileiro. Ainda não está, né? Ainda não está aquela coisa de muita movimentação, muitos times contratando, um ou outro que está ali contratando. Os times de baixo da tabela estão com aquele desespero maior. Fortaleza está fazendo movimentos agora, o esporte tem feito movimentos, então, assim, acho que vai chegar o momento que o Ceará vai fazer movimentos, como são menores os movimentos do Ceará em relação à quantidade, o Ceará vai contratar duas ou três peças, eu até gostaria que fossem mais, mas acho que são peças muito bem estudadas e assertivas e precisam de um cuidado maior, né? Precisam que sejam aqueles jogadores que venham para disputar a titularidade e, quem sabe, aumentar o nível técnico da equipe. Então, por isso, talvez, a demora, né, do Ceará de especular, de contratar. Léo Condé falou sobre contratações, né? Tinha gente perguntando aqui no chat ontem, por que é que ninguém perguntou de contratações? Perguntaram, cara, logo no começo da coletiva, e aí não tinha mais por que perguntar depois da resposta do Léo Condé. Vamos ver o que é que ele falou. Relação à contratação, isso é discutido internamente. É claro que é um momento, né, que a gente tem uma avaliação positiva do nosso elenco. Agora, ao mesmo tempo, a gente está sempre atento ao mercado. É difícil, o nosso orçamento é bem baixo, né? Talvez o terceiro, quarto um dos quatro orçamentos mais baixos da Série A do brasileiro. Então, é difícil você conseguir peças, né, muito acima do que nós temos aqui, mas nós estamos satisfeitos com as peças que nós temos. Agora, é claro que o departamento de futebol como um todo está atento em alguma possibilidade que possa surgir. Não vou mensurar aqui número nem posição, mas a gente já passou para a direção e vão tentar buscar, né, como tem sido sempre, de uma maneira bastante criativa, para conseguir boas peças com um custo mais baixo. Aí, o Condé, então, ele dá uma despistada, né? Ele fala que tá feliz, contente, né, com o elenco que tem, e tem que falar isso, né? Ele tem que ter um elenco para fazer a gestão. Ele não pode chegar e dizer que o elenco é ruim ou tá deficiente, porque isso acaba chateando os jogadores de algumas posições e tal. Então ele já traz aí a sua expectativa, porque ele fala, né? Ah, eu já passei para a direção. Né? Já passei para a direção o quê? As necessidades. Ele já passou a opinião dele sobre isso. E o departamento de futebol também já fez sua análise em relação às necessidades de elenco. Isso aí eu acho que está todo mundo sabendo, né? Não precisa discutir. Ah, será que a diretoria entende que o time precisa de reforço? É óbvio. A diretoria entende, isso é uma afirmação. A diretoria entende que o Ceará precisa de reforços e deve sim se reforçar, tá? Vamos aguardar aí, porque os movimentos do Ceará serão bem pontuais, não serão muitos, mas serão pontuais no sentido de qualificar os setores, né, que a gente mais precisa. Já falamos aqui algumas vezes, mas repetimos. Os pontas, né? A gente precisa de mais qualidade nas pontas, até porque saíram também jogadores, né, que não estavam rendendo, como o próprio Martinez, Lelê. Eu ainda gostaria de ver um centroavante reserva ali
pro Pedro Raul, mas a prioridade são pontas e jogador na volância, tá? Vamos aguardar aí os movimentos do Ceará, qualquer novidade a gente traz por aqui, tá bom? Gosta desse tipo de vídeo? Mercado da bola? Foi difícil fazer isso sem rir, viu? Foi difícil, foi complicado. Mas enfim, cara, não tô desmerecendo o jogador não, né? Mas não tem como, né, você não fazer alguma piadoca com o nome Bilal no esporte depois de tanta tromba. Bilal no esporte é realmente um meme maravilhoso, né? Mas aguardemos aí as confirmações se realmente o esporte vai pra cima do Bilal. Fechou? É isso. Tamo junto, deixa o like, compartilha, manda pra geral, quem puder seja membro. Até a próxima, até o próximo vídeo. Bora, vozão. Bora pro racha.